Amigo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Namo Vishnu Padaya Krishna Buddha Simati Vedananta Raska Swami Namaste Guru Sai Então, se vocês quiserem chegar mais perto, vocês estão aí atrás. Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, 11º canto, 11º capítulo, verso 20, com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Então, o que está acontecendo aqui agora é que Krishna está falando com o Uddhava e ele está enfatizando, ele começou uns versos atrás, enfatizando a importância do conhecimento, verso 18. Mas ao falar do conhecimento, ele falou, não, mas não adianta só ter conhecimento. Aí ele entrou com um elemento bhakti, devoção. Não basta só ter conhecimento. Você tem que ter um conhecimento que vai te levar a bhakti, a devoção, que vai te levar a ter essa comunhão com Deus. Então ele está enfatizando essa do conhecimento, você dá esse passo para bhakti. E agora nesse verso 20 a gente vai ver que ele vai dar mais um detalhe nesse processo. Porque é interessante isso. Você, como eu falo muitas vezes, o caminho espiritual, isso não chega nem a ser uma confusão, enfim, mas a descrição do caminho espiritual, o que a gente chama de espiritual, às vezes não é espiritual. Isso começa nos níveis bem realmente não espirituais. Por exemplo, quem já viu aquela frase que diz que fazer o bem é minha religião? Levanta a mão se você já ouviu falar isso. Né? Aí você lê aquilo e você fala, bacana, né? Quem achou bacana quando você lê? Você achou bacana? Você não achou bom? Bom. Você achou bom? É bom, mas está errado. Porque religião, religare, reconexão, só fazer o bem não é espiritual. É necessário, mas é insuficiente. Fazer o bem é absolutamente necessário. Mas só fazer o bem é espiritual? Não. Tem cachorro que faz o bem, né? Fica lá bonitinho, cuida lá, protege. Ele é religioso? Você chamaria aquele cachorro de religioso? Fica esquisito, né? Começa a perder o sentido da palavra. Religião, sagrado, conexão, religare. Só fazer o... Agora, claro que se ter religião e não fazer o bem é horrível. Hipocrisia. A gente está, né? A gente não aguenta mais esse tipo de coisa, né? Então a gente responde assim, é legal, mas está errado. Fazer o bem é um passo necessário de ser um ser humano. É civilização. Você é uma pessoa civilizada. É legal. Mas não é religião, não é espiritual. Você não pode ser espiritual sem fazer o bem. Mas só fazer o bem não é espiritual. E aí entra no nível mais profundo. Isso é um nível bem geral. Fazer o bem é uma coisa externa, né? Coisa aqui do mundo. Aqui você pode estar pensando em qualquer coisa, mas quando você fez o bem, passou esse crivo. Agora entrando mais a fundo, entrando na mente mesmo. Eu falo muito da importância de ficar com a mente no aqui e agora, né? A gente chama de mindfulness.
Essencial. É essencial. Agora, a mente no aqui e agora, mindfulness, é espiritual? Também não é. Mas é muito importante, é essencial. É necessário, mas insuficiente. Não é espiritual ainda. Então você fazer o bem, você ficar com a mente no aqui e agora, você cultivar paz interior, parece mais espiritual, né? Você cultivar um estado de paz interior, gratidão, pensamentos positivos, abafar pensamentos negativos, ficar tranquilo. Isso é espiritual? Você fala, poxa, tá bem espiritual, né? Mas não é ainda. Engraçado isso, né? Agora você falar de espiritualidade sem paz interior, o que a gente está falando? Né? Também é necessário, mas insuficiente. Então eu costumo explicar que tem tanta coisa, e é tão difícil, né? Quem consegue fazer o bem, ficar com a mente no aqui e agora e cultivar a paz interior? Quantas pessoas que você conhece estão nesse estado tão elevado de existência? É raríssimo, né? Se você é uma pessoa dessa, você já... Que incrível. Isso tudo não é espiritual ainda. Porque espiritual, na definição que a gente pode usar do yoga, é transcendência. Para você ser um transcendentalista, você tem que ter mais, você tem que ter isso e tem que ter mais. Aí entra os elementos realmente que vão além da matéria, vão para o espírito, os assuntos espirituais transcendentais, que aí sim a gente pode falar que se tornou um espiritualista. Então nisso aí entra o conhecimento primeiro. O conhecimento espiritual. Quando se a gente começa a falar aqui sobre Deus, então isso já é um papo agora espiritual. Agora é espiritual. Você começa a falar, existe, né? Como é que é a natureza de Deus, a natureza da transcendência, isso é espiritual. Se eu começo a falar sobre a natureza da alma, isso é espiritual. Eu estou falando de uma coisa que não é da matéria, então é espiritual. Se eu começo a falar descrição dos 3 níveis da realidade, sonhos, matéria e depois a transcendência, isso é espiritual. Se eu falo da morada de Deus, isso é espiritual. Se eu falo sobre o avatar, o conceito da vinda de almas e de Deus, isso é espiritual. Porque eu estou falando de algo que não é do mundo material. Entendeu? Então aí sim eu finalmente entrei na espiritualidade. Comecei a falar de coisas sobre Deus, o nome de Deus, as atividades de Deus, as características de Deus, da alma. Descrições sobre a ligação, os elementos da ligação, de como se dá, das qualidades, características da ligação da alma com Deus. Isso é espiritual, não é? Porque certamente não é da matéria, não tem nada a ver com o mundo material, não tem nada a ver com átomos, não tem nada a ver com a tabela periódica, né? Agora sim é completamente espiritual. Então isso é jnana. Mas qual o outro elemento? No caminho 3T eu falo de 5 elementos, né? Jnana, a gente falou de mindfulness, dharma, que é fazer o bem, paz interior, jnana é espiritual, e aí qual que é o outro, o último? Bhakti. Aí Bhakti é totalmente espiritual, porque Bhakti é a sua relação com Deus. Você, alma, com Deus, então isso é completamente espiritual, não é mesmo? Então a gente fala de espiritualidade, de vida espiritual, mas espiritualidade mesmo é quando você está nesse campo restrito, elevadíssimo, de assuntos que não pertencem ao mundo material e que pertencem à alma e a Deus e à relação dos dois. Que a gente chama de devoção, bhakti. Você entendeu? Então isso é verdadeiramente espiritual. Então tem essa confusão entre psicológico, moral, psicológico e espiritual. Isso é uma confusão normal, comum. Ok?
Então aqui Krishna falou assim, olha, não só busque o conhecimento que não vai levar a esse lado elevado, espiritual, esse conhecimento não vai ser muito útil. Esse conhecimento que não vai falar de mim não vai ser muito útil. Agora, quando a gente começa e já entrou no campo espiritual, já é uma coisa tão rara. Entrar no campo espiritual. Já falou de Deus, já é uma coisa assim, de alma, de Deus, de yoga, já ficou espiritual, já ficou... Agora, nesse campo, você ainda tem níveis e mais níveis. Então, essa cultura antiga, essa cultura Vaishnava, ela vai explicando que tem níveis e mais níveis de conhecimento espiritual. Tá, você entendeu que existe Deus. Então, você já é um transcendentalista. Você aceitou que existe o Brahman, a luz de Deus, você já é um transcendentalista. Mas se você começar a falar sobre a pessoa de Deus, Bhagavan, o aspecto pessoal de Deus, e dentro disso você consegue falar dos diferentes aspectos pessoais de Deus, as diferentes manifestações de Bhagavan. Aí você começa a falar de Krishna, que é considerado o aspecto mais elevado pessoal de Deus, mais elevado Bhagavan. E aí você começa a falar dos relacionamentos de Krishna com associados, entendeu? Aí o papo vai se elevando e refinando mais e mais e mais. Então, o que essa cultura traz, esses níveis muito elevados dessa conversa. Cada vez mais elevados, detalhes, porque é Krishna vindo para falar sobre essas coisas, para mostrar esses níveis elevados. É por isso que nenhuma outra tradição sequer fala dos detalhes gerais, o que dizer dos específicos. Porque não teve nenhum outro acesso. O que a gente tem de história registrada aqui na planetinha, nesse canto do universo, a única coisa que a gente tem nesse nível é com a vinda de Krishna. E com outros você não tem isso. Então aí sim você está falando de conhecimento espiritual elevado e bhakti. Então isso realmente é isso realmente é espiritualidade pura. E as outras coisas são suportes necessários para você ter uma verdadeira espiritualidade. Então os dois erros que acontecem. Você pegar o suporte e confundir isso com espiritualidade. E às vezes até esquecer esse elemento, achando que está tudo bem já sou espiritual, já sou bonzinho. Estou fazendo tudo bem minha religião, já resolvi, já acabou meu caminho espiritual, sou bonzinho. Ou não, agora eu consigo acalmar minha mente, colocar a mente no aqui e agora, então já deu. Você confundir isso, esquecer o elemento, né? Aquele apoio para quê? Aquele suporte para quê? Você esqueceu. Você fez o anel e não colocou o brilhante. Ficou um anel. Nada mal. Mas era para ser uma aliança, era para ter o brilhante em cima. Entendeu? Ou pior é você tentar pegar essa devoção, o diamante, e você não trabalhar esse suporte. E você usa a força da devoção em cima de erros e defeitos, mau caratice, mau comportamento, violência, confusão. Isso é um problemaço do mundo hoje. Em todas as religiões, em todos os grupos espirituais do mundo. Pessoas que pegam esse elemento de devoção e esquecem de trabalhar sequer o comportamento, sequer o fazer o bem. Nem fazem o bem, mentem, machucam, agridem, batem em mulheres. Mata, organiza, dedica a vida inteira a bolar planos de explodir prédios e coisas e matar pessoas e explodir países em cima de uma devoção. Com a força da devoção, usando a sua devoção para alimentar a sua estupidez. A nível pessoal, a nível nacional, a nível institucional,
A gente vê isso direto. Usa a força da devoção para alimentar sua ganância. Nem se tocou, ganância. Os pecados tão óbvios, né? Daqueles assim, alô. Oi. Ganância, ódio, luxúria. Aqueles pecados mais bobinhos e óbvios. Não é nem os sutis, não, de busca por fama e reconhecimento. Não é esse sutil, não. Aqueles bem óbvios. E aí usam essa devoção para se alimentar, para alimentar esse lado estúpido e bestial deles. Isso está no mundo inteiro, não está? Isso é uma praga no mundo. Uma praga que mata milhões de pessoas, que atrapalha a vida de centenas de, talvez bilhões de pessoas. Você vê tudo que está acontecendo no Oriente Médio hoje, todas as pessoas são enganadas em nome da religião, são aproveitadas, abusadas. Bilhões, né? Então o que a gente está precisando para ir para frente é uma combinação completa de novo. Vamos juntar o caminho espiritual completo. Vamos fazer do bem a nossa religião, sim. Fazer o bem. Começar, porque essa é a base. Trazer a mente para o aqui e agora. Cultivar a paz interior. Começar a trabalhar o que está aqui dentro, não só o que está aqui fora que a gente está vendo, mas o que você está experimentando aqui dentro. Começar a trabalhar a sua inteligência com conhecimento e aí a sua devoção. A sua conexão com Deus. Porque também se fizer tudo isso e não tiver conexão, não adiantou nada. Vai passar, vai embora no tempo. Essa é a combinação, essa é a mensagem que eu quero dar. E Krishna foi um precursor meio longo do verso. Mas então o que Krishna está fazendo aqui é isso, ele começou a falar de conhecimento e agora ele vai especificamente falar sobre o aspecto dele, Krishna, especificamente, não só de Deus, mas entenda melhor quem é Deus, com mais detalhes. Ele vai entrar nesse nível aqui e no próximo verso. Okay. Alguém quer fazer uma pergunta sobre essa longuíssima introdução? Ok. Repita comigo então. Yasyam name pavanam angakarmam Stiti ubhava prana nirodhamasyam Lilavatāripsita janma vasyad Vandyam dhiram tam bibhram nadhiraham Yasyam name pavanam angakarmam Stiti ubhava prana nirodhamasyam Lilavatāripsita janma vasyad Vandyam giram tam bibhram nadhiraham. Como é um pouco longo, eu já fiz uma introdução meio. Eu vou pular direto para palavra por palavra. A não ser que tem alguém que está doido para ler esse verso. Não? É meio enroladinho também, né? Yasyam. Na qual literatura? Não. Minhas. Pavanam. Purificadoras. Anga. Udava. Karma. Atividades. Stiti. Manutenção. Ubhava. Criação. Prana nirodham. E aniquilação. Asyam.
do mundo material. Lila Avataram, entre as encarnações de passatempo, Ipsita, desejados, Janma, aparecimento, Va, ou Syat, é, Vandhyam, estéreo, Giram, vibração, Tam, esta, Bhibryat, deve apoiar, Na, não, Dhiraha, a pessoa inteligente. Repita comigo. Cris, acende a luz de cima, por favor. Meu querido Uddhava, a pessoa inteligente jamais deve se dedicar a ler textos que não contêm descrições de minhas atividades, que purificam o universo inteiro. De fato, eu crio, mantenho e aniquilo toda a manifestação material entre todas as minhas encarnações de passatempo, as mais amadas são Krishna e Balarama. Qualquer suposto conhecimento que não reconhece estas minhas atividades é simplesmente estéril e não é aceitável para os que são de fato inteligentes. Vou repetir sozinho. Meu querido Uddhava, a pessoa inteligente jamais deve se dedicar a ler textos que não contêm descrições de minhas atividades, que purificam o universo inteiro. De fato, eu crio, mantenho e aniquilo toda a manifestação material. Entre todas as minhas encarnações de passatempo, que é uma tradução de Lila Avatara, as mais amadas são Krishna e Balarama. Qualquer suposto conhecimento que não reconheça estas minhas atividades é simplesmente estéril e não é aceitável para os que são de fato inteligentes. Então, primeiro essa palavra aqui, Lila Avatara, não tem uma tradução, simplesmente não existe palavra em nenhum outro idioma do mundo, só no sânscrito que deu certo, que é uma palavra técnica específica do sânscrito, lila. Lila é uma palavra que significa uma atividade feita por Deus, especificamente por Deus, feita para cultivar a relação, o intercâmbio amoroso dos associados de Deus com Deus. Entendeu? Então, lila é uma atividade feita por prazer, por isso que entra essa coisa de passatempo foi usado, porque é feito por prazer, sem nenhuma obrigação, para se distinguir da atividade kármica. Por exemplo, se você acorda de manhã, não é só por prazer que você foi dormir, você é obrigado a dormir, você é impelido a dormir, né? Por questões biológicas, você precisa comer, você precisa ir no banheiro, então você não é um passatempo, não é uma lila. Você tem que fazer, você não tem escolha. Entendeu? Você é obrigado a fazer. Então é diferente. No nível mais sutil, a gente tem uma necessidade, por exemplo, de ter afetividade na vida, de ter reconhecimento. Então não é uma coisa só que a gente faz porque quer. Você é obrigado, no nível psicológico sutil, a ter certas coisas, né? A ter afetividade, a ter contato com pessoas, entendeu? Você não é... Entendeu? Então isso tem uma obrigação por trás, tem uma necessidade
que dirige a atividade, você entendeu? Mas já lila especificamente é num nível que não tem nenhuma obrigação. Aqui é Deus fazendo. Ele não tem nenhuma, ele não precisa de fazer nada para obter nada, entendeu? É uma atividade feita só pela troca de amor. É só pelo prazer, é só para o cultivo do relacionamento amoroso. Vocês entenderam? Então é uma palavra muito específica que obviamente só pode existir numa cultura que está falando das atividades de Deus nesse nível tão íntimo e pessoal, que de novo não tem nenhuma outra cultura, só existe essa, então por isso que não tem tradução para a palavra lila. E quando o Prabhupada ele escolheu a palavra passatempo no sentido que é uma coisa que você faz só por prazer e não tem nenhuma obrigação de fazer. Então, nesse sentido, a palavra é correta. Mas em qualquer outro sentido, você fica assim, passatempo é uma besteirinha, né? Então não tem, mas é por isso que usa essa palavra. Então, Lila Avatar. Então ele fala que de todas as minhas Lila Avatar, de todas as minhas manifestações, minhas formas pessoais que surgem para relacionar, para ter esse relacionamento amoroso com diferentes tipos de devotos, de associados eternos meus. De todas elas, as mais elevadas são Krishna e Balaram. Então essa é realmente o tema, não só do Bhagavata, mas é a conclusão última deste caminho védico. Não é só assim, todos reconhecem assim que o Bhagavata também é o texto mais elevado, esse é parte do texto que a gente está lendo, e que essa definição de Krishna como aspecto último das manifestações pessoais de Deus, que são ilimitadas, e Krishna é o aspecto mais elevado. Que com Krishna você tem a manifestação completa dos aspectos pessoais de Deus. Entendeu? Então esse é um papo já um pouco avançado, um pouco complicado, mas o resumo da novela é esse, que o aspecto de Krishna é o aspecto mais elevado, é o que permite o maior grau de intimidade da alma com Deus. É o aspecto mais doce, mais rico, mais bonito, enfim, o máximo. Ok? Então esse aspecto de Krishna. E logo ao lado de Krishna, Balarama, que é Deus também. É o mesmo Deus. Deus é só um. Isso é uma coisa que também é um papo elevado. Se já pensar em Deus já é difícil, você entender que Deus tem um aspecto pessoal é muito difícil. Aí daí você entender que tem vários aspectos pessoais do mesmo único Deus se manifestando simultaneamente, requer um pouco de avanço. E não é tão fácil de entender de primeiro. Ok? Tem uma bençãozinha que você precisa receber. Um download. Um upgrade. Tá? Você tem que pedir, reinstalar sistema novo. Tá? Aí você reinstala, aí esse aplicativo roda. Senão não roda. Tá bom? Então é só, mas ele vem. É só você pedir que ele baixa e funciona, com atualizações imediatas dali para frente, tá bom? Então, mas enfim, então Krishna e Balarama. E aí tem essa linguagem dizendo assim, se você não entendeu esse aspecto pessoal meu, é estéril, tipo assim, não ficou legal. Foi bonito, foi ótimo, você chegou lá, mas morreu na praia. Porque o que Krishna está querendo, o que Deus está querendo, é justamente essa doçura. Ele quer convidar todos a entrarem nessa doçura do relacionamento amoroso, íntimo e pessoal com Ele. Então, se você deixa de fazer isso, aí você fez tudo, fez o bem, mente no aqui agora, foi dármico, aí teve devoção, entendeu Deus, e você não chegou lá ainda, aí ficou faltando. Vai ter que vir, sabe, tipo, não fechou, quase, mas não fechou. Entendeu? Então ficou estéril nesse sentido assim, não rendeu o fruto último, não fechou a conta. Ficou faltando. Aí você continua.
depois vem. Então é nesse sentido. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Essa instância última aí seria o Samadhi? Sim, isso aqui já no nível de prema, amor puro por Deus, que já é um tipo de Samadhi mais especial. Você já está em comunhão direta com Deus, especificamente, nesse caso, com Krishna ou Balaram. E quando você alcança o Samadhi, você pode retornar ao Não. estado natural, normal. O que você era antes? Não, a ideia do Samadhi, tecnicamente, tem Samadhi com semente, Samadhi sem semente. Nirbija Samadhi, Sabija Samadhi. Nir, sem semente, Bija. Então, assim, num termo técnico da meditação, da pessoa entrar naquele estado, ela pode entrar e sair, mas num papo mais assim normal, é um processo gradual que Krishna vai tomando um espaço cada vez maior na sua consciência, você vai entrando nessa comunhão maior e Krishna vai falar um pouquinho sobre isso daqui a 2 versos, ou seja, como é que vai se dar isso em termos práticos, mas é um processo gradual que você vai chegando lá. Não tem retrocesso, porque você vai só crescendo nisso e vai ficando cada vez mais aparente. Não um retrocesso, mas assim, voltar para uma vida... Não, a vida vai ser a expressão disso, né? É a vida do dia a dia, é o seu trampolim para você ir desenvolvendo esse contato, né? Isso que eu sempre explico também, né? Suas atividades no dia a dia, seu Dharma e tal, né? Deu certo aquela frase, né? O Dharma é a ponte entre a matéria e a transcendência, né? Então, a sua atividade dármica vai ser a sua ponte para você ficar atingindo essa transcendência cada vez mais, mas aí vai tomando o seu estado de consciência. Você vai ficando consciente de Krishna. É um processo natural. Ok? Não, aqui eu só queria perguntar, porque você está trazendo esse estágio de consciência bem lá em cima. É, agora Krishna está falando já. Aquele estágio que você já está com a sua consciência já bem expandida, né? Agora, voltando no que você começou no mindfulness, no fazer o bem, no paz interior, pode ser que já seja algum avanço dentro da Essencial. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Não, é difícil se você conhecer alguém essencial. Que pratica o aqui e agora, né? Mindfulness. É tudo um pacote só. É um caminho só com várias facetas diferentes. É isso que eu gosto sempre de explicar. Então a gente vai falar de Krishna agora, a gente está falando de devoção, mas aí tem o pedido simultâneo de, por favor, também trabalhe somente no aqui e agora. Por favor, também seja uma pessoa do bem. Trabalhe o seu Dharma, cultive sua paz interior. Tudo isso são esforços separados que você tem que fazer. E tudo isso vai ajudando um ao outro, apoiando um ao outro, para ajudar você a atingir esse estágio tão elevado de contato com Krishna. Mas isso não vai acontecendo também naturalmente? Não. À medida que você vai fazendo sua prática espiritual? Tipo, você canta uma camanja e vai... Não, eu posso te dizer com experiência, assim, né? Tem uma experiência social aí da ISKCON de 40 anos e eu posso te dizer com certeza que não. Só cantar Hare Krishna não vai. Se você não pensar nessas coisas, se você não tentar, não vai acontecer. Porque é um treinamento da mente. Chega, porque como é uma coisa material, de novo eu falei, não era espiritual, né? Como é uma coisa material, ela funciona sob as leis da matéria. As leis da psicologia, as leis da neurociência. Então, se você não tenta mudar a fiação do seu cérebro, ele não vai mudar. E essa prática do mantra, da meditação, não ajuda a mudar? É um elemento. Mas se você não... É outro elemento. É outro elemento essencial. Para ter essa experiência de tem que ter tudo. Mesmo. Porque se ninguém falar para você que tem que fazer isso e você não tenta fazer, você vai ficar fantasiando, você vai ficar se lamentando, a mente vai ficar perdida aqui, passado, para cá, você vai ficar assim. E se ninguém fala da importância de cultivar a paz interior, você vai ficar lá com raiva, com ódio daquele grupo, com não sei o quê, com inveja daquela pessoa que está tocando o mirdanga melhor que você.
você vai ficar com, sabe, cheio de luxúria para a devotinha lá do outro lado. Você vai ficar naquele ambiente devocional, mas cheio dessas noias. Você vai se achar um devoto e tal, e você vai bater na sua mulher. Porque ela te irritou. Porque você não trabalhou raiva, você não trabalhou a mente no aqui e agora, você não trabalhou a importância do comportamento reto, do comportamento dármico. Você não trabalhou nada disso. Então sabe? Então você talvez tenha feito alguma, mas você não trabalhou aquilo. Então como é que vai fazer? Você tem que ativamente, conscientemente, é uma vida humana curta, você tem que conscientemente trabalhar todas essas facetas. E Krishna fala essas coisas. E Krishna fala essas coisas. Mas a gente às vezes não presta atenção. Aí fala só num verso como esse de devoção, aí agarra nisso. Mas Krishna toda hora falando, mente no aqui e agora, mente no aqui e agora, mente no aqui e agora. Não pense no futuro, não tenha desejo material. Toda hora falando isso. Mas a gente não... essa mensagem não passa. Krishna toda hora falando do Dharma, do comportamento Dharma, comportamento reto. Mas a gente não presta atenção. Então não é que é uma coisa que eu estou falando que é diferente do que Krishna está dizendo. É que a gente não presta atenção no pacote completo. Porque esse papo normalmente era direcionado para quem já tinha se graduado nessas outras escolas. Isso aqui é a minha explicação histórica da coisa. Esse papo do yoga era mais reservado para quem já tinha graduado. Você já fez o curso de Dharma? Ok, então agora já está com diploma? Porque Dharma era tipo, quase todo mundo tinha que ter o diploma de Dharma. Era assim, você não vai participar da sociedade sem o diploma de Dharma. Não é como hoje, que todo mundo faz qualquer coisa, qualquer besteira, tudo, né? Todo mundo a sociedade toda estava falando de Dharma, todo mundo era Dharma, fazer o correto, fazer seu papel correto. Se você olha as histórias com essa visão, você vê que isso era o papo geral, então todo mundo estava se diplomando em Dharma. Qualquer menino de 16 anos já sabia Dharma. Hoje não. E a gente chega sem esse diploma. Mente no aqui e agora já é um pouco mais avançado. Mas aí quem já estava querendo acalmar, paz interior também. Mas estava lá, já eram diplomas disponíveis. É esse papo espiritual do yoga, que yoga é só a parte espiritual. O yoga tem esse foco bem no espiritual, porque já pressupõe a necessidade dessas outras coisas. Então Krishna menciona, mas não enfatiza, porque ele está enfatizando a parte realmente final. Entendeu? Então, assim, só cantar Hare Krishna não é suficiente. Você tem que trabalhar para ser uma pessoa boa também. Você tem que tentar controlar seu comportamento. Por isso que Prabhupada, ao dar a iniciação, o voto de iniciação que Prabhupada criou, são 4 coisas completamente mundanas. E um pedido espiritual. Ele pedia assim, um resumo assim, do comportamento imoral. Não comer nenhum tipo de carne, peixe e ovos, manter o sexo dentro de um casamento, não usar drogas e não fazer jogos de azar. Isso é uma coisa que aparece assim, na Escritura como os pilares do pecado. Então tá aí, obviamente que ele estava enfatizando o lado, você tem que se esforçar para fazer essas coisas. Você não vai ficar vegetariano só cantando Hare Krishna. Você tem que fazer um esforço específico e prometer, jurar que você vai ser, entendeu? Tá. Né? Aí você fica vegetariano, porque você se esforçou. Você fez um esforço, não foi automático. E assim por diante, as outras coisas também. Mas infelizmente, Prabhupada não pôde fazer uma lista completa, não. Você não pode bater na sua mulher, você não pode mentir, você não pode fazer fofoca, você não pode ficar cheio de luxúria, você não pode roubar, né? Não tinha sentido ele fazer, né? Tentar listar todas as coisas erradas que você pode fazer, né? Era para ser básico, né? Mas a pessoa não capta, né? As pessoas não captam. Por quê? Porque já se pressupõe que a pessoa teria isso, né? Mas não tem. As pessoas não têm. E quando as pessoas já começam a fazer o bem, já começam
Porque agora já acha que já está dominando. Tá abafando. Tá bom, tá muito bom. Terra de cego. Do planeta está todo assim, não atrapalha para nós que estamos vivendo na atualidade conseguir chegar no Samadhi. E outra pergunta, o Samadhi... Faz uma de cada vez que meu buffer de memória é que nem o Twitter, depois passou 140 caráteres já... Não, é assim, não atrapalha, porque a confusão ajuda você a ver o que tem de errado. Quando tem pessoas fazendo errado, você pode, opa, ali ó, não vou fazer eu o que ele está fazendo. Ah, aí tem tanto exemplo de coisa errada, você já tem vários exemplos bacanas de o que não fazer, né? Então a gente está cheio de exemplos do que não fazer. Então você vai lá, opa, não vou me envolver com corrupção, não vou ser malvado, não vou mentir, vou fazer, entendeu? Então isso pode te inspirar a fazer o bem. E também te estimular, que você entende que é uma necessidade verdadeira, né? Essencial para o mundo, que as pessoas consigam entrar nessa nova fase, né, espiritual. Que a gente consiga deixar, como eu falo, que a gente consiga deixar para trás o materialismo, que não funciona, e a religiosidade sectária, essa religiosidade que permite mentira, roubo, violência, estupidez, né? Esse tipo de religiosidade, né? Nem já não serve mais, né? Que a gente possa dar o próximo passo para a humanidade. Uma espiritualidade universal, inteligente, né? Para todo mundo. Qual que era a segunda pergunta? A pessoa, como você falou, que o espiritual é diferente do material, você deu o exemplo da tabela periódica dos átomos, né? Então quando a pessoa chega no Samadhi, ela está encarnada. Como que é a morte? Será que ela não chega a desencarnar? Ou de repente some? O que acontece com o corpo dessa pessoa? Até a literatura védica fala sobre isso. A pessoa vive dentro de um corpo iluminado. Ela é uma pessoa iluminada dentro de um corpo. Porque você espiritualiza tudo que você faz. Você espiritualiza suas atividades. A gente pode ver o exemplo de Uddhava, de Arjuna, que já eram associados eternos de Krishna. Já vieram com ele para fazer a lila da vinda de Krishna. E eles estavam lá, cumprindo as suas atividades, suas funções, mas completamente iluminados. Então, mesmo quando é um avatar, um enviado, como Jesus, ele está num corpo. Ele já é iluminado. Mas ele participa da humanidade como um elemento, como um agente da espiritualidade. Iluminando os outros, dando exemplo. No mínimo dando exemplo, dando instruções diretas, etc. Então você participa iluminando. Porque você não tem mais o que temer. Se você está realmente espiritualizado, você não se incomoda de estar num corpo ou não. Porque isso é uma questão material. E você está equânime enquanto a isso. Então, incorporado ou não, encarnado ou não, com corpo bacana, corpo velho, tanto faz. Você continua na sua missão, continua trabalhando, continua fazendo o seu serviço a Deus. Não como lila. A gente não usa essa palavra é bem específica das atividades de Krishna. Mas a gente continua fazendo como seva, como nosso serviço a Krishna. Em amor, como uma expressão do nosso amor a Deus. Mas não é um pouco também de quando a gente começa esse tipo de devoção, é como que você, de certa forma, enfrenta a Maya. E Maya vai até sacar, até com a batalha de qualquer susto, eles estão vomitando contra Maya, contra a matéria, que ela quer que você, fique errando, de certa forma. A matéria não fica como poder. A gente usa essa expressão, a Maya está me atacando, mas na verdade isso é uma maneira de falar poética, porque o problema todo está só aqui com você, é só aqui dentro. É o seu apego à ilusão, não é que Maya, não tem uma coisa externa, entendeu? É interno. É você ainda querendo ser material. É diferente do exemplo, de novo, de um avatar como Jesus ou os Pandavas, entendeu? Que tem problemas no mundo material, como um exemplo de sua devoção, eles têm vidas muito difíceis para mostrar que eles conseguem superar, para inspirar a nós a
superarem as nossas dificuldades e problemas. Então isso é diferente, né? Isso é diferente. Mas no nosso caso pessoal, tudo isso que a gente chama de mais, dificuldades, probleminhas, são só exercícios de superação. São oportunidades de crescimento. São maneiras de a gente testar todos esses quesitos que eu falei, mente no aqui e agora, Dharma, paz interior, conhecimento, devoção. É para você testar isso e ver como é que você fica. E é engraçado que às vezes assim, você se surpreende. Você fica bem, você fica, uau, aconteceu essa coisa. E você olha para trás e, nossa, eu não tive nada. Não me agitei nada, eu fiquei com total paz interior no meio de uma situação que normalmente eu ia ficar com raiva, agitado, não sei o quê. Me mantive completamente comigo tranquilo. Fiquei completamente confiante em Krishna, feliz. Sabe, você fica até surpreso, você vai se surpreender consigo mesmo. Olha só. Porque a sua transformação é real, ela vai acontecer e você mesmo vai se surpreender com o seu avanço, com a sua transformação, com a sua habilidade de superar desafios, mantendo-se em paz, tranquilo, centrado, devotado, em comunhão com Krishna, sem lamentação, etc, etc. Fazendo bem. E o silêncio? A gente fala alguma coisa sobre o silêncio? Você ficar em silêncio, fazer silêncio? É você trabalhar você, né? O silêncio, para você poder trabalhar tudo isso aqui dentro, né? Por isso que é essencial. Senão você não tem tempo consigo mesmo. O silêncio é o seu tempo consigo mesmo, para você trabalhar tudo aqui dentro. Essencial. Eu queria ler agora o significado, rapidamente, para a gente encerrar, tá bom? As palavras Lilavatarepsita Janma são muito significativas aqui. A encarnação do Senhor que executa passatempos maravilhosos chama-se Lila Avatar. E essas maravilhosas formas de Vishnu são glorificadas através de nomes, tais como Ramachandra, Nrsinghadeva, Kurma, Varaha e assim por diante. Entre todos esses Lila Avataras, são vários Lila Avataras, você pode ler sobre eles lendo Srimad Bhagavatam. Todavia, o mais amado, mesmo até os dias de hoje, é o Senhor Krishna, a fonte original de Vishnu Tattva. O Senhor aparece na prisão de Kamsa e é transferido de imediato para o cenário rural de Vrindavana, onde ele exibe passatempos infantis inigualáveis com seus amigos vaqueiros, namoradas, pais e bem-querentes. Após algum tempo, os passatempos do Senhor são transferidos para Mathura e Dwaraka, e o extraordinário amor dos habitantes de Vrindavana se exibe em sua angustiada saudade do Senhor Krishna. Tais passatempos do Senhor são ipsita, ou reservatório de todos os intercâmbios amorosos com a verdade absoluta. Os devotos puros do Senhor são muito inteligentes e peritos e não dão atenção a textos inúteis e infrutíferos que negligenciam a verdade mais elevada, o Senhor Krishna. Embora sejam muito populares entre os materialistas de todo o mundo, semelhantes textos são completamente negligenciados pela comunidade de Vaishnavas puros. Neste verso, o Senhor explica que os textos aprovados para os devotos são aqueles que glorificam os passatempos do Senhor sob a forma do Purusha Avatara e dos Lila Avataras, culminando no aparecimento do próprio Senhor Krishna, como se confirma no Brahma Samhita 5.39. Ramari Murtishu Kalaliyema Tishtan Nanavataram Akarod Bhuvaneshu Kintu Krishna Swayam Samabhavat Paramapumamyo Govinda Madi Purusham Tamaham Bhajami. Adoro Govinda, o Senhor primordial, que se manifestou em pessoa como Krishna, e os diferentes avataras do mundo, sob as formas de Rama, Nrsinga, Vamana, etc., com suas porções subjetivas. Até mesmo os textos védicos que desprezam a suprema personalidade de Deus devem ser ignorados. Narada Muni também explicou este fato a Srila Vyasadeva,
o autor dos Vedas, quando o grande Veda Vyasa se sentiu insatisfeito com o seu trabalho. Então, de novo, isso é um nível muito elevado, né? Obviamente que se você quiser se qualificar, você vai ter que ler outros textos, você vai para a universidade estudar história, geografia, você vai ter que ler um monte de textos, você vai ser veterinário e médico. Então não é nesse sentido fanático, maluco. Mas no sentido do conhecimento último, você tem que se aproveitar, desses textos especiais que falam desse nível último, especialmente o Srimad Bhagavatam. Especialmente o Srimad Bhagavatam. Esse é o convite, para você não deixar, especialmente como espiritualista, como parte do seu caminho espiritual, não deixe de se aprofundar, não deixe de entrar cada vez mais fundo neste mundo, desse detalhe do relacionamento, da devoção, do amor, prema, entre a alma e Deus, e quem é Deus, a natureza de Krishna, e a morada de Krishna, e Vrindavana, e entrar nesse nível cada vez mais detalhado e doce que Krishna revelou quando ele veio. Ok? Então, muito obrigado por seu tempo e paciência. Srila Prabhupada Ki Jai.